Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Pessoal, dando continuidade à nossa última aula de pronto atendimento, nós vamos detalhar as etapas de atendimento numa sala de emergência, tá? Então vamos começar com o planejamento. Quando eu falo planejamento, sobre o que eu quero que vocês entendam? Entram dois aspectos muito importantes nesse planejamento. Primeiro, planejar materiais, tá? Que serão indispensáveis para o atendimento do paciente numa situação de emergência. Como assim, Nicole? Como que eu posso planejar os materiais? Então, existe uma relação de materiais que não podem faltar na sala de emergência, de diversos calibres, diversos tamanhos, tá? Para atender diversos pacientes com anatomias diferentes, tá? Para necessidades diferentes. Então, deve haver diariamente uma conferência e reposição dos materiais, tá? Primeiramente, então, por exemplo, o plantão foi muito corrido, né? Quem tá de plantão hoje acabou numa correria, muita intercorrência, não conseguiu repor os materiais que estão faltando. Qual é a reação que vocês devem esperar desse colega? Pelo menos que ele anote e fale: olha, hoje foi corrido, eu não consegui repor todos os materiais, tá? Está faltando isso, isso e aquilo. Porque se de repente no plantão desse outro colega que está assumindo agora tiver alguma intercorrência e não for passado que não tem esse material no local, emergência é um atendimento e um tratamento imediato, né? Então, até ir num setor específico buscar o material que está faltando, já deixa a desejar o atendimento de emergência, né? Então, nesse caso, os materiais devem ser repostos e conferidos diariamente, não é em cima da hora, na hora da emergência, tá? Outra forma também de encarar esse planejamento, cada tipo de atendimento, de acordo com a necessidade esperada, né? Então, por exemplo, eu sei que o paciente que está parado vai precisar de medicação, adrenalina, vai precisar ser entubado, consequentemente. Então, o que eu vou precisar? Do carrinho de emergência, ventilador manual, ventilador mecânico, vários materiais que eu sei que são indispensáveis, né? Se porventura vocês receberem um chamado, uma ligação no setor, né? Olha, tá chegando daqui 20 minutos a ambulância com paciente assim, assim, assado. Vocês já vão preparar todo o material que poderá ser utilizado durante esse atendimento, tá? Ah, e se não utilizar, depois vocês voltam pro lugar, tá? Não precisa abrir, mas sim separar, tá? Ah, mas aí sempre que tiver uma emergência, eu vou receber uma ligação lá no meu setor? Nem sempre. Então tem surpresinhas também, tá, pessoal? Então, por isso que é importante ter os materiais todos, né, que são imprescindíveis numa sala de emergência, para não faltar na hora, tá? Outro tipo de planejamento é o planejamento dos recursos humanos, planejar o atendimento. Quem vai fazer o quê? Né? Então, se eu chegar para vocês e falar agora, nesse instante, alguém pega um copo d'água para mim? O que vai acontecer? Ou todo mundo vai pegar, ou ninguém vai pegar, correto? Então, existe uma delegação no momento da emergência. Ó, pessoa X vai puncionar uma veia, pessoa Y vai preparar a medicação, pessoa L vai ficar no manejo de reanimação cardiorrespiratória. Então tem que delegar as funções para não ficar todo mundo perdido no momento, né? Ou todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Que é uma coisa que não vai tornar o atendimento efetivo. Então, quando eu falo em planejamento, né? Vocês já sabem que é planejar materiais e os profissionais também que vão realizar o atendimento. Segundo passo, triagem. Tá? O que é a triagem? A triagem é uma classificação de risco, em que eu vou classificar o risco que o paciente está exposto. É um paciente com pouco risco, muito risco, médio risco. Aí que vem a classificação, se o atendimento é de urgência, ou é de emergência, ou é pouco urgente, ou é não urgente, tá? Essa classificação, quando a gente fala de atendimento pré-hospitalar, que é aquele atendimento fora do âmbito hospitalar, ou seja, atendimento na rua, atendimento em casa, tá? Quando a ambulância vai até o local para resgatar esse paciente,
já inicia-se o processo da triagem nesse momento, tá? A triagem sempre ocorre no local da cena, tá? Então, essa primeira triagem vai definir o destino desse paciente, se é urgência, se é emergência, se é pouco urgente, tá? E como que é essa classificação? Normalmente essa classificação ela foi destinada para organizar o atendimento. Então, há poucos anos atrás, como que era essa organização? Então, chegava um paciente com a unha encravada faz 2 meses, um paciente com infecção urinária chegou depois e um paciente infartando chegou depois. Então, a classificação era por ordem de chegada. Então, aquele paciente que está com a unha encravada faz 2 meses ia ser atendido primeiro do que o paciente que está infartando. E aí, o que vocês acham disso? Está errado, né? Aí, muitas vezes, o que acontecia? Inúmeros casos de pacientes que acabaram falecendo na sala de espera da emergência, né? Desistindo, indo para casa, falecendo em casa, falecendo no caminho, tá? Então foi criado um processo de triagem, de classificação rigorosa. Então hoje em dia, percebam que vocês não passam mais com a recepcionista, né? Imediatamente quando chega no pronto atendimento, vocês vão passar numa triagem com a enfermagem, né? A enfermagem vai avaliar os sinais vitais, vai avaliar as queixas desse paciente, as condições gerais e vai classificar na triagem se é não urgente, pouco urgente, urgente ou emergente, tá? O que vai diferenciar? Primeira coisa, o tempo de espera, tá? Paciente não urgente, ele vai esperar para ser atendido até 4 horas, tá, pessoal? Então, ele pode ser atendido em meia hora, em 1 hora, em 3 horas ou até 4 horas, tá? É não urgente. Paciente pouco urgente tem até 3 horas de espera, tá? Dependendo do local, 2 horas de espera. Depende da instituição também, tá? Pacientes urgentes, até 1 hora de espera, tá? Também tem instituição que é até 2 horas de espera. Não significa que ele vai ficar esperando 1 hora para ser atendido, mas ele pode ser atendido em até 1 ou 2 horas, tá? Pacientes emergentes que estão em estado de emergência, atendimento imediato, tá? Então vai mudar o tempo de espera e tem umas cores que são utilizadas nessas classificações, tá? Normalmente emergência é vermelho, urgência é amarelo ou laranja. Pouco urgente é verde, não urgente é azul, depende da instituição, tá? Que tem essa pulseirinha de cores ou etiqueta que eles colam também das cores, tá? E instituições também que classificam não urgente com até 6 horas de espera, pouco urgente até 4 horas, urgente até 2 horas, emergente atendimento imediato, tá? Normalmente são as instituições públicas que têm esse modelo único de atendimento. Vocês podem encontrar variações de instituições privadas, tá? Mas não foge muito desse padrão que eu tô passando para vocês, tá? Terceira etapa chama-se avaliação primária. É a primeira avaliação. Então, é uma avaliação realizada pelo médico, tá? Então, o paciente ele vai passar pela enfermagem, vai ser avaliado, classificado e vai para a primeira avaliação com o médico. Nessa primeira avaliação, ele vai avaliar o estado geral, tá? Todo o contexto, sinais vitais, estados, lesões aparentes. E na quarta etapa vem o reestabelecimento dos sinais vitais. Pessoal, eu tô falando pausadamente para vocês entenderem, mas isso não ocorre com uma demanda de tempo muito demorado, né? Ocorrem normalmente todas as etapas rapidamente e praticamente junto, tá? Então, é para vocês entenderem, é dividido nessas etapas que eu tô falando para vocês, tá? Então, a quarta etapa é o reestabelecimento dos sinais vitais que estiverem alterados, tá? A quinta etapa é uma avaliação secundária, uma segunda avaliação. Para que serve essa avaliação secundária? Para ver como que o paciente se encontra após o reestabelecimento dos sinais vitais, né? Após a intervenção imediata.
Após essa reavaliação secundária, lembrando que a reavaliação secundária também, ela vai focar no problema aí do paciente, tá? No que foi, qual foi o motivo que trouxe o paciente a uma unidade de urgência e emergência, tá? Então, na etapa 6 ocorre uma reavaliação e na etapa 7 ocorre um tratamento definitivo. Então, após reestabelecer os sinais vitais, deixar o paciente estável, hemodinamicamente falando, né? Pressão ok, frequência cardíaca ok, frequência respiratória ok, né? Todos os sinais vitais, temperatura. Aí vai passar para um tratamento definitivo. Que esse tratamento definitivo ele pode ser o quê? Uma alta hospitalar, pode ser mudança de setor dentro da unidade de pronto atendimento, né? Se tiver um hospital junto. Ah, estabilizou, agora ele vai para a clínica médica se tratar, agora vai para a clínica cirúrgica, agora vai para a cardiologia. Então, vai lá para a ortopedia. Aí vai focar num tratamento definitivo. Ou a alta, né? Ou se o paciente acabar entrando em óbito, né, aí essa etapa já não existe, entra como óbito direto, tá? Então, essas são as etapas do atendimento em sala de emergência. Qualquer dúvida, vamos nos falando, tá? Com relação à equipe de enfermagem, o que se espera de uma equipe de enfermagem para trabalhar na unidade de pronto atendimento? Muitas pessoas pensam, eu sou super agitado, eu sirvo para pronto-socorro. Nem sempre é por essa linha de raciocínio, né? Então, a pessoa, às vezes, super agitada, perde um pouco a capacidade de discernimento, de raciocínio, né? Não quer dizer que no pronto-socorro eu tenha que ser sempre agitado, né? Tem situações que requerem calma, né? Outra coisa, capacitação. Então, um profissional que trabalha numa unidade de pronto atendimento deve ser capacitado, tá? Deve ter conhecimento profundo em clínica médica, clínica cirúrgica, tá? Deve haver habilidade de realizar uma avaliação, um julgamento, priorizar quem será atendido, de que maneira será atendido. Então é muita responsabilidade, né? Deve haver, sim, agilidade, rapidez, logicamente com consciência do que está sendo executado, né? E uma equipe bem treinada e bem sintonizada. Se não houver uma sintonia na equipe, não tem como deixar um atendimento efetivo, né? Essa sintonia que eu falo, então chegou um paciente, eu, Nicole, já vou lá preparar material para punção, né? Só de olhar um para o colega do outro já sabe quem é melhor no quê, quem tem mais habilidade, né? Quem já trabalhou muito, quem já trabalhou menos. Então, assim, essa sintonia da equipe é muito importante. Todo mundo falar a mesma língua e cada um com a sua atribuição dentro do atendimento, tá? Tranquilo, pessoal? Então, essa parte é planejamento da assistência numa unidade de pronto-socorro. Pessoal, agora eu quero comentar um pouquinho sobre os índices de acidentes no Brasil, para a gente poder ter uma noção, né? O que mais ocorre? Qual a maior chance de encontrar num pronto-socorro? Qual o tipo de problema, né? Então, no Brasil, tem uma classificação de causas mais comuns de morte, tá? De acordo com a faixa etária. Então, essa estatística pega uma faixa etária dos 5 aos 49 anos de idade, tá? Então, é dividido em primeiro lugar, causas de morte no Brasil, segundo, terceiro, quarto e quinto. Primeira causa de morte mais comum: acidentes de trânsito, colisões frontais. Quando eu falo em colisão, batida, tá? De carro, frente a frente. Atropelamento, tá? Então, tá em primeiro lugar aí de causa de morte, entre essas idades que eu comentei com vocês. Estamos um pouco atentos, né, à estatística, que também existem muitas outras causas de morte patológica, mas aqui a gente está falando um pouquinho de acidentes, de situações de emergência, tá? Segunda causa de morte mais comum: queda. Dois tipos de queda: queda da própria altura e queda de alturas elevadas. Nossa, mas quem que cai da própria altura normalmente? Idosos, né?
Crianças também, só que não causa tanta morte a queda de uma criança, do idoso causa mais, né? Nossa, mas uma queda leva à morte? Não, uma queda leva a uma fratura, né? Uma fratura grande de fêmur pode levar uma hemorragia intensa, a complicações, trombose, embolia pulmonar, e isso vai causar a morte desse idoso, tá? E quem cai mais de alturas elevadas? Pensem aí comigo, quem que vocês acham? Os trabalhadores de construção civil, né, que trabalham em alturas elevadas, muitas vezes com condições inadequadas de segurança, tá? Nesse momento da queda, dependendo da altura, não adianta muito os EPIs que estão sendo utilizados, né? Então, assim, eu tava de capacete, mas caiu de 30 metros, então não vai adiantar muita coisa, né, pessoal? Então, essa é a segunda causa de morte, tá? Ultimamente também estamos vendo bastante criança nessa situação, né? De queda de grande altura, que vai para a janela, vai para o parapeito, né? E acaba falecendo. Muitas vezes não tem o que se fazer, são múltiplas fraturas, né? Fratura de crânio, de costela, perfuração de órgãos. Então, normalmente, dependendo da altura, não tem o que fazer, tá, pessoal? Terceira causa de morte: soterramento, desabamentos e afogamentos, tá? Então, soterramento normalmente em locais que têm residências inapropriadas, né? Locais propícios a desmoronamento. O desabamento também é mais comum em outras regiões, né? Aqui em Sorocaba é pouca incidência dessa situação, mas em outras regiões próximas existem, tá? Afogamento, pessoas que vão nadar em represa, tá? É mais comum tipo de afogamento em locais desconhecidos, represas, lagos, riachos, no mar, por exemplo. Piscinas acontece mais com criança, né? Quando tem algum tipo de descuido do responsável, né? Piscou 5, 2, 3 minutinhos, a criança acabou caindo, se afogando, e esse afogamento leva à morte, tá? É bem difícil reverter. Eu tô falando de piscina, pessoal, mas eu particularmente já atendi casos de crianças que se afogaram num balde, né? Num balde de lavar roupa, de limpar a casa, tá? Bebês que estão começando a andar, por curiosidade, foram mexer no balde, né? E acabaram virando, caindo lá dentro, não conseguiram sair, de repente o responsável não se atentou. E para isso acontecer, pessoal, é questão de segundos, tá? Na banheira também, por um descuido. Então, passou ali 1 minutinho, 2, acaba comprometendo. E se porventura conseguir salvar essa criança, vai ter sequelas bem irreversíveis, tá? Não vai voltar. Pelo tempo que ficou sem oxigenação, não volta ao normal, né? E a criança não tem esse controle de não respirar, de prender a respiração, não tem esse manejo de tentar se salvar, né? Então fica um pouco mais complicado. No quarto lugar, pessoal, a maior causa de morte em quarto lugar são agressões físicas, tá? Isso tem se tornado cada vez mais decorrente, mais comum, né? E o quinto lugar, tentativas de suicídio. Isso ocorre bastante com morador de rua, ocorre bastante com pessoas que estão em tratamento de depressão, tá? Que tem algum problema psicológico, então, e é bem comum também, mas tá na quinta causa de morte, tá? Então aqui, só para vocês entenderem um pouquinho, o que vocês vão encontrar com mais frequência numa unidade de pronto atendimento, tá? Obviamente, além das analgesias, dores, viroses, tá? Outras complicações. Isso que eu falei é muito mais comum em pronto-socorro porta fechada, tá, pessoal? No porta aberta é um pouco mais tranquilo, dependendo da situação, tá? E agora, pessoal, para a gente começar um pouquinho a aprofundar, nós vamos falar do atendimento pré-hospitalar, que é o atendimento fora do âmbito hospitalar. Toda vez que o paciente for atendido na rua, na estrada, né, nas vias, na casa, na praia, é um atendimento fora do hospital. Então, é atendimento realizado fora do âmbito hospitalar, tá?
só para vocês entenderem um pouco sobre os componentes desse atendimento, o que vai precisar? Uma comunicação efetiva em tempo e resposta, tá? Então, quando acontece o acidente fora do âmbito hospitalar, o que acontece? É realizada uma chamada, né, para uma unidade de emergência, e o tempo de resposta dessa chamada, o tempo que vai demorar para atender, para passar as informações, né, e para o resgate chegar até o local, é o tempo que vai definir muitas vezes se esse paciente vai ter chance de sobreviver, vai ter um prognóstico legal ou não, tá? É necessário ter equipes que ficam no telefone e equipes que ficam na base móvel, nas ruas, tá? Quando são solicitadas. Com relação ao transporte, existem viaturas terrestres, que são as ambulâncias, existem viaturas aéreas, viaturas marítimas, tá? Dependendo da situação, aonde será realizada a assistência. Deve haver também equipamentos, materiais que serão utilizados. As ambulâncias, a gente vai entender que elas são classificadas em suporte básico e suporte avançado. Eu já vou explicar qual que é a diferença entre uma e outra, tá? É necessário uma reciclagem, um treinamento para atendimento, especialização, tá? Uma supervisão, alguém que supervisione o atendimento, que rotine, que delegue o que cada profissional vai realizar. E um controle de qualidade, tá? Depois eu vou dar um exemplo para vocês que eu gosto bastante de um controle de qualidade para ver se está sendo eficiente e eficaz a assistência, né? Ou se tem algum descuido, alguma deficiência. Quem está errando? É o pré-hospitalar? É o intra-hospitalar? É o pessoal do telefone, do tempo-resposta? Então, esses índices de qualidade de atendimento são importantes para poder cada vez mais melhorar e aperfeiçoar o atendimento, tá? Com relação às ambulâncias de suporte básico e suporte avançado, tá? Qual que é a diferença entre uma e outra? Primeiramente, a ambulância de suporte básico, ela foi elaborada para atendimento de baixa complexidade, ou seja, para transportar o paciente, né, estável de uma instituição para outra, da casa, né, da residência para o atendimento ambulatorial, hospitalar, tá? Ela foi feita basicamente para transportar o paciente. E ela é formada por um motorista, tá? Um auxiliar ou um técnico de enfermagem que vai acompanhar o transporte. Já a ambulância de suporte avançado, ela foi elaborada para quê? Para atendimento de alta complexidade. Então, ela vai atender com recursos de uma UTI móvel. Tudo que tem numa UTI vai ter na ambulância de suporte avançado, tá? E os profissionais também da equipe serão diferentes. Então, vai ter um motorista, um médico, um enfermeiro, um auxiliar ou técnico. O médico nem sempre estará lá na presença física, a não ser que seja de extrema importância, né, que ele vá junto, senão a enfermagem, né, a enfermeira, o técnico ou auxiliar vão dar conta do atendimento, tá? O médico ele só vai realmente quando for necessário e imprescindível. Normalmente ele fica na base, atendendo aos chamados por telefone, tá? Então, quando eu falo das diferenças de materiais, vocês vão perceber que na ambulância de suporte básico há uma maca, tá? Um cilindro de oxigênio, caso necessite. Materiais, né? Um monitor cardíaco para poder avaliar, monitorizar o paciente, né? Avaliar a pressão arterial, frequência cardíaca, oxímetro para ver a saturação, um aspirador, tá? Então vai ter o que for básico para atendimento. Já a ambulância de suporte avançado vai precisar de oxigênio, ar comprimido, desfibrilador, tá? Vai precisar de monitor cardíaco, material para aspiração, material para intubação, ventilador manual, máscara ambu, tudo que há numa UTI normalmente, numa situação de emergência, porque se de repente acontece alguma intercorrência, né? Então, assim, pacientes que têm risco ao ser transportado, risco, né, de morte, complicação ou agravo à saúde, e os pacientes
né, acidentados, em situações graves, eles vão na ambulância de suporte avançado, tá? Então, não necessariamente esteja já numa situação de emergência, mas que corra risco de virar uma situação de emergência. Porque se tiver o paciente no suporte básico, né, e de repente vir a se tornar uma emergência, não tem recurso para o atendimento, tá? Não tem profissional e não tem recurso. Então, a utilização do suporte avançado é nessa situação. Por exemplo, paciente politraumatizado, um paciente que foi transplantado, fez alguma cirurgia cardíaca e vai ser transferido de uma unidade para outra, né, de uma unidade para casa. Então requer todos esses cuidados, tá? Então essa equipe normalmente é a equipe que vai para a rua, né, que faz o atendimento dentro da ambulância. E há uma outra equipe que vai fazer o atendimento lá na base, atendimento por telefone, tá? Uma equipe de telefonistas, obviamente que são pessoas capacitadas, são pessoas orientadas, treinadas, né, formadas, há um médico para poder fazer orientação e há toda uma sequência de atendimento antes de enviar a ambulância, antes de definir se vai uma ambulância de suporte básico ou avançado, né? Por isso que a comunicação deve ser muito bem efetuada entre o solicitante e a equipe de telefonia, tá? E na próxima aula nós vamos ver com detalhes sobre essa equipe, qual a função, como é que funciona, tá? Pessoal, qualquer dúvida estarei à disposição, vão entrando em contato comigo, tá? Por hoje nós ficaremos por aqui. Muito obrigada, gratidão, até a próxima aula. Beijo para vocês.